O bebê do milionário não aceitava ninguém. Nenhuma babá, nenhuma enfermeira, ninguém. Mas naquela noite, entre taças de cristal e convidados importantes, ele estendeu os bracinhos para a pessoa mais improvável. Uma garçonete de olhar doce, que jamais imaginou se tornar parte daquela história. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Na mansão envidraçada de Caio Dalmeida, o ar cheirava a perfeição e tensão. O jantar de negócios era o evento mais importante do ano. Investidores japoneses, acordos milionários, contratos que poderiam mudar o destino da empresa. Cada detalhe havia sido planejado por semanas, do vinho francês à luz âmbar refletida no mármore branco. Mas o que Caio não planejou foi o som que ecoou pelo corredor no exato momento em que os convidados chegaram. O choro, o mesmo choro que há meses parecia não ter fim. Theo, seu filho de 1 ano e 9 meses, gritava do andar de cima como se tentasse chamar alguém que já não podia voltar. Nenhuma das babás contratadas, e já eram 10 em 4 meses, havia conseguido acalmá-lo. Nem brinquedos, nem músicas, nem remédios. Só os braços do pai funcionavam, e mesmo assim, por poucos minutos. Caio tentou disfarçar o nervosismo enquanto o som do choro atravessava as paredes luxuosas. Sorria mecanicamente, trocava cumprimentos, mas o coração estava em outro lugar, no quarto onde o pequeno Theo se debatia em lágrimas. "Senhor Dalmeida", chamou Eduardo, seu sócio e amigo. "Quer que adie o jantar?" Caio negou com um gesto firme. "Não. Este contrato é importante demais. Ele vai se acalmar." Mas, no fundo, nem ele acreditava nisso. A governanta, Dona Roberta, surgiu apressada, suando sob o uniforme impecável. "Senhor, a babá pediu para ir embora. Disse que o menino está fora de controle." Caio fechou os olhos por um instante. Quis gritar, mas o orgulho o impediu. E foi nesse momento, enquanto a elite paulistana se servia de champanhe no andar térreo, que o destino apertou o botão invisível que mudaria tudo. O elevador de serviço parou, e dele saiu Lara Monteiro, a garçonete que não deveria estar ali. O elevador de serviço subiu até o último andar da mansão silenciosa. Lara Monteiro ajeitou o cabelo preso em um coque apressado e soltou o ar devagar. Seu uniforme de algodão estava impecável, mas as mãos tremiam. Aquele não era o tipo de lugar em que costumava trabalhar. Ela estava acostumada a eventos menores, festas de bairro, casamentos simples em salões alugados. Mas naquela noite, o destino a havia colocado num dos endereços mais luxuosos da Faria Lima, cercada de gente importante que nem saberia pronunciar o nome dela. A supervisora da empresa de buffet ligou de última hora. Uma das garçonetes havia passado mal, e só Lara aceitou ir. Precisava das horas extras, qualquer dinheiro contava. A mãe, internada em tratamento, dependia de remédios caros que o plano de saúde não cobria. Lara não hesitou. Pegou o metrô, depois um ônibus, e caminhou as últimas quadras até a mansão com o uniforme dobrado na bolsa. Enquanto o motorista do buffet descarregava as bandejas e taças, ela olhava as janelas iluminadas lá no alto. Pareciam outra realidade, distante, fria, inalcançável. Quando o elevador se abriu, o som que ouviu não era o de risadas ou música ambiente, era o choro. O mesmo choro que já ecoava desde a rua, agora mais próximo, mais cortante. Lara franziu o senho. No hall, a governanta, uma senhora de postura rígida e olhos preocupados, falava com alguém ao telefone. "Não, doutora, não tem outra babá disponível", dizia com a voz cansada. "Ele não aceita ninguém. Desde que a mãe morreu, é assim." Lara abaixou os olhos, fingindo não ouvir. Pegou uma bandeja de taças e seguiu em direção ao salão principal. Tudo estava preparado com perfeição. Flores brancas, velas altas, uma mesa de cristal que parecia saída de uma revista.
O aroma do vinho se misturava ao perfume caro dos convidados. Mas, por trás de toda aquela sofisticação, havia algo quebrado no ar, como uma fenda invisível atravessando o ambiente. Enquanto os garçons se moviam em silêncio, Lara tentou ignorar o choro que vinha do andar de cima. Mas era impossível. Cada grito soava como um pedido de socorro. Do alto da escada surgiu um homem. Alto, terno escuro, olhar cansado. Caio d'Almeida. O nome dela já o reconhecia. Estava nas manchetes, nas revistas de negócios, nos painéis de tecnologia que exibiam a cara dele como sinônimo de sucesso. Só que aquele homem não parecia bem-sucedido. Parecia exausto. Ele desceu os degraus devagar, tentando disfarçar a urgência, mas o choro o seguia, insistente, como um lembrete de tudo que ele não podia controlar. Cumprimentou os investidores, sorriu como quem veste uma máscara e trocou olhares rápidos com o sócio, Eduardo. "Quer que eu leve o pessoal para a sala de reuniões?" sussurrou o amigo. "Ainda não. Preciso que pareça uma noite normal." Lara passou por eles oferecendo vinho, com o olhar abaixado. O coração batia rápido. Não sabia se por estar diante de um homem tão conhecido ou por perceber que ele, de algum modo, estava despedaçado. De repente, o choro aumentou. Uma porta se bateu lá em cima, e o som de passos apressados ecoou pelo corredor. A governanta apareceu no topo da escada. "Senhor d'Almeida, a babá pediu para sair. Disse que não aguenta mais." Caio fechou os olhos, a mandíbula trincada. O jantar parou por um instante. Todos perceberam a tensão, mas ninguém ousou comentar. O homem mais poderoso da sala estava perdendo o controle diante de todos. Lara se afastou discretamente e foi até o balcão onde o chefe do buffet organizava as travessas. "Esse bebê é o filho dele?" perguntou em voz baixa. "É sim. Dizem que desde que a esposa morreu, o menino não aceita ninguém. Nenhuma babá aguenta mais de uma semana. E ele está aqui embaixo, trabalhando como se nada tivesse acontecido. É o jeito dele. Rico não tem tempo para sofrer." A frase ficou na cabeça de Lara como uma ferida aberta. Ela sabia o que era precisar fingir força quando tudo dentro implorava por descanso. Sabia o que era acordar, sem saber como pagar o dia seguinte. E, de alguma forma, aquele choro lá de cima a chamava. Minutos depois, quando foi buscar mais taças na copa, ouviu de novo o som, mas desta vez mais perto. O bebê devia estar no corredor, com alguém tentando acalmá-lo. Uma moça jovem, a babá substituta, carregava o menino no colo, visivelmente irritada. "Pelo amor de Deus, para de gritar", sussurrou ela, apertando o pequeno com impaciência. Theo chorava com o corpo todo, o rosto vermelho, as mãozinhas tentando se soltar. Lara ficou parada na porta, o coração apertado. A babá passou por ela e entrou em um dos quartos. O menino soluçava. Lara ouviu quando ela colocou o bebê no berço e saiu, batendo a porta com força. O silêncio durou poucos segundos. Depois, o choro voltou, mais fraco, mais doído, como se o pequeno já não tivesse forças. Lara olhou em volta. O corredor estava vazio. Ninguém parecia ouvir. Os garçons focados no serviço, a governanta falando ao telefone, Caio sorrindo para os convidados, como se o mundo não estivesse desabando lá em cima. Sem pensar, Lara deu alguns passos até a porta. Encostou o ouvido, ouvindo os soluços. Um som tão pequeno e sincero que lhe arrepiou os braços. Empurrou a maçaneta devagar. Theo estava em pé no berço, as lágrimas escorrendo pelo rosto, os olhos verdes inchados. Quando viu a porta se abrir, parou. Ficou olhando para ela como se reconhecesse algo familiar. Lara sentiu o coração disparar. Deu um passo para dentro, sem fazer barulho. "Ei, pequeno, tá tudo bem", murmurou baixinho. Ele a observava com uma curiosidade que desarmava. Lara se aproximou, agachou ao lado do berço. Estendeu um dedo hesitante.
O menino tocou a mão dela com delicadeza, como se testasse se era real. E de repente, o choro cessou. O tempo pareceu suspenso. O ar ficou leve, quente. Theo balbuciou algo ininteligível, e antes que ela entendesse, se inclinou e encostou a boquinha úmida na bochecha dela. Um beijo. Lara ficou imóvel, sem saber se chorava ou sorria. Do corredor ouviu passos. Virou-se e viu Caio parado na porta. Ele observava a cena em silêncio, os olhos marejados, a expressão entre incredulidade e alívio. Nenhuma babá, nenhum médico, nenhuma terapeuta havia conseguido o que aquela garçonete desconhecida acabara de fazer. Theo, finalmente, estava em paz. E Caio sabia, no fundo, que nada naquela casa, nem na vida dele, voltaria a ser igual depois daquela noite. Caio continuou parado na porta, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. O silêncio dentro do quarto parecia impossível depois de tanto choro. O bebê dormia tranquilo, no colo da garçonete que até minutos atrás servia vinho na sala. Lara balançava o corpo levemente, sem perceber que estava sendo observada. O abajur projetava uma luz suave sobre ela. E Caio, sem saber explicar porquê, sentiu algo se acalmar dentro dele também. Não era apenas o filho que tinha parado de chorar. Era como se o tempo, tão acostumado a correr dentro daquela casa, tivesse feito uma pausa respeitosa. Lara percebeu a presença dele e se levantou devagar, tentando não acordar o menino. O rosto dela estava sereno, mas o olhar revelava constrangimento. Senhor Dalmeida, Não se preocupe. A voz dele saiu mais baixa do que esperava. Não o acorde. Ela hesitou, embaraçada. Eu não devia estar aqui. Eu ouvi o choro e... Você fez o que ninguém conseguiu. Ele deu alguns passos à frente, olhando o filho. Ele nunca dorme com estranhos. Não sou tão estranha, acho, respondeu ela num sorriso tímido, segurando o bebê com firmeza. Crianças sentem quando alguém gosta delas. Caio não respondeu. Apenas observou o pequeno Theo respirando com tranquilidade no colo dela. Havia semanas que não via o filho assim. Aquele simples gesto, o toque, o beijo que ele havia dado naquela mulher, mudavam tudo. Quando Lara o colocou de volta no berço, ele suspirou, rolando para o lado, agarrado à fraldinha de pano. Parecia finalmente em paz. Caio passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Qual é o seu nome? Perguntou. Lara Monteiro. Você é babá? Não. Eu trabalho no buffet. Vim substituir uma colega hoje. Ela apontou o crachá preso no bolso do uniforme, como se precisasse provar. Eu não devia ter me metido, senhor. Só... Não consegui ficar ouvindo. Caio olhou de novo para o filho. Ele te beijou, disse num tom quase surpreso. Nem comigo ele faz isso. Ele só precisava de calma, respondeu Lara, e de alguém que o olhasse de verdade. O olhar de Caio encontrou o dela. Por um instante, nenhum dos dois soube o que dizer. Lá embaixo, o som das taças e das vozes dos convidados ainda ecoava pelas paredes, mas ali dentro o mundo parecia outro. Ele se aproximou mais um pouco. Você tem filhos? Não, senhor, mas fala com ele como quem entende. Eu cuidei da minha irmã quando era pequena, respondeu com simplicidade. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Tive que aprender cedo a acalmar choros. Caio assentiu, como se aquelas palavras o atingissem em algum lugar esquecido. Eu não sei mais o que fazer, confessou, baixando o olhar. Desde que a mãe dele se foi, tudo desandou. Nenhuma babá fica, nenhum médico entende. Ele me rejeita, chora o tempo todo, como se sentisse que algo está faltando, completou Lara suave. E está. O que exatamente? Ela não era psicóloga, mas a pergunta saiu natural, quase maternal. Talvez carinho, senhor. Criança sente ausência de amor como fome. Caio se calou. A frase ficou entre eles como uma verdade incômoda. Lara olhou para o relógio e deu um passo para trás,
Eu preciso voltar para o serviço. Acho que vão dar falta de mim. Espere, Caio se apressou em dizer. Eu agradeço pelo que fez, de verdade. Ele a acompanhou até a porta. Diga à dona Roberta que pode descansar por hoje. Eu cuido do jantar. Ela assentiu e saiu em silêncio. O corredor estava escuro, iluminado apenas por luzes indiretas. Enquanto descia as escadas, Lara sentia o coração disparado. Não sabia explicar o que acabara de acontecer. Um bebê que não aceitava ninguém e ela, uma desconhecida, conseguira o impossível. Lá embaixo, o clima do jantar já era outro. Eduardo, o sócio, falava com os convidados tentando disfarçar a tensão. Quando viu Caio descer, se aproximou imediatamente. Tudo bem com ele? Está dormindo. Caio respondeu. Graças a uma das garçonetes. Uma garçonete? Eduardo pareceu confuso. Como assim? Ela subiu porque ouviu o choro. Eu deveria mandá-la embora, mas... Theo dormiu nos braços dela, Ed. Você está brincando. Queria estar. Caio suspirou. Não sei o que aconteceu, mas ele simplesmente se acalmou. Dormiu como se estivesse com a mãe. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender. Talvez seja isso. O quê? A naturalidade. Ela não veio para cumprir função. Só foi humana. O som das palavras do amigo ficou na cabeça de Caio, enquanto ele voltava à mesa. Mas sua mente ainda estava no andar de cima, naquela imagem simples e poderosa, o filho dormindo no colo de uma garçonete de uniforme azul. Lara, por outro lado, tentava seguir a noite normalmente. Servia os convidados, recolhia taças, ouvia risadas que não lhe pertenciam. Mas a cada instante, sua cabeça voltava para aquele quarto. Lembrava-se do olhar do menino, da confiança silenciosa, do beijo inesperado. Nunca tinha sentido algo tão puro e, ao mesmo tempo, tão doloroso. Quase no final do jantar, Dona Roberta se aproximou dela discretamente. O Sr. Dalmeida pediu que, quando terminar aqui, vá até o escritório dele. Eu? Sim, ele quer falar pessoalmente. A governanta deu um sorriso leve. Não precisa se assustar, menina. Ele não é um monstro, só carrega tristeza demais. O coração de Lara acelerou. Quando o jantar terminou, ela lavou as mãos, ajeitou o uniforme e caminhou até o corredor indicado. A porta do escritório estava entreaberta. Caio estava sentado, sem paletó, com a gravata afrouxada. Havia um copo de uísque na mesa e o olhar distante de quem está tentando entender algo que não cabe na lógica. Quando a viu, endireitou-se. Entre. Desculpe se causei algum problema, senhor. Eu realmente não queria. Não causou problema algum. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Pelo contrário, o que aconteceu lá em cima foi um milagre. Foi só um bebê cansado, respondeu, tentando disfarçar o desconforto. Cansado e precisando de um colo. Caio observou as mãos dela apoiadas nos joelhos, simples, firmes, e pela primeira vez em muito tempo sentiu gratidão verdadeira. Eu não sei quem você é, Lara Monteiro, mas hoje você devolveu um pedaço da minha vida. Ela corou, abaixando os olhos. Não fiz nada demais, senhor. Fez, respondeu ele com voz calma. E por isso, acho que preciso pedir algo fora do comum. O olhar dela se ergueu, curioso, e Caio respirou fundo. Fique, cuide dele. Eu não tenho mais em quem confiar. E foi ali, naquela noite improvável, entre taças vazias e o silêncio de um bebê adormecido, que o destino costurou o primeiro fio do que um dia seria chamado de amor. A madrugada já tinha tomado conta da cidade quando Caio finalmente percebeu o quanto o silêncio dentro daquela casa soava estranho. Pela primeira vez em muito tempo, não havia gritos, nem passos apressados de babás desesperadas, nem aquele choro que se infiltrava nas paredes. Só a respiração suave de Theo dormindo e o leve som da chuva batendo nos vidros. Lara estava sentada à beira do sofá do escritório, o uniforme ainda impecável, as mãos apoiadas nos joelhos,
tentando parecer calma diante de um homem que, sem perceber, a olhava como se tivesse encontrado algo que procurava há anos. Caio não sabia como conduzir aquela conversa. O jantar havia terminado. Os convidados já tinham ido embora, mas a mente dele permanecia lá em cima, na imagem do filho se aconchegando no colo dela. O que sentira não era simples gratidão. Era algo mais profundo, um reconhecimento silencioso, como se o destino tivesse colocado aquela mulher ali por um motivo que ele ainda não entendia. Não costumo pedir nada a estranhos, começou ele, a voz rouca, o olhar cansado. Mas você viu o que aconteceu. Eu já tentei de tudo. Médicos, terapeutas, especialistas, todos me disseram que ele precisava de tempo, de estabilidade, de afeto, só que nada funcionou. Até hoje. Lara escutava em silêncio. O jeito dele misturava autoridade e fragilidade. Era um homem acostumado a mandar, mas que naquele instante parecia implorar por ajuda. Eu não sou babá, senhor Dalmeida. A voz dela saiu firme, mas havia doçura. Não tenho curso, nem experiência com criança rica. Eu só fiz o que faria com qualquer bebê assustado. E foi o suficiente para mudar tudo, respondeu Caio, encostando-se na poltrona. Você viu o olhar dele, não viu? Ele te escolheu. Lara desviou o olhar, mexendo no crachá. Eu só vim substituir uma colega. Amanhã já tenho outro evento. Então eu dobro o pagamento do buffet para que você não vá, disse sem pensar. E te contrato pessoalmente. Ela riu de leve, sem acreditar. Não é assim que as coisas funcionam. No meu mundo é, respondeu com seriedade. Mas no fundo acho que não se trata de dinheiro. Aquelas palavras pairaram entre eles. A luz amarelada do abajur iluminava metade do rosto de Caio, revelando as olheiras profundas e o semblante de um homem exausto, mas de alguma forma desperto. Lara se levantou. Eu agradeço pela proposta, mas realmente preciso ir. Já é tarde e eu moro longe. Ele também se levantou, caminhando até ela. A diferença de estatura era evidente, mas a presença dela parecia ocupar o mesmo espaço. Espera, disse ele mais baixo. Só me diga uma coisa, por que você subiu lá em cima? Ela o olhou nos olhos, sem pressa. Porque ninguém devia chorar sozinho, nem um bebê, nem um pai. As palavras atravessaram Caio como um golpe manso. Por um instante não soube o que responder. O silêncio entre os dois era denso, mas confortável. Lá fora, um trovão distante riscou o céu e fez a luz da casa oscilar. Lara respirou fundo, pronta para sair. Se mudar de ideia, disse ele, o cargo continua aberto. Ela apenas assentiu e se virou, caminhando até a porta. Foi quando ouviu um som abafado vindo do andar de cima. Theo havia acordado. O instinto falou mais alto. Lara subiu de volta antes que Caio dissesse qualquer coisa. Quando entrou no quarto, o menino estava sentado no berço, inquieto, as mãozinhas estendidas. Shh, eu tô aqui, murmurou ela, aproximando-se devagar. Theo se ergueu, os olhinhos marejados, mas quando a viu, abriu um sorriso pequeno, quase um alívio. Lara o pegou no colo, encostando o rosto dele em seu ombro. O calor daquele corpinho tremendo de sono a fez esquecer de tudo. O horário, o trabalho, o patrão lá embaixo. Caio parou na porta e assistiu à cena. Aquele quarto que há meses era sinônimo de desespero, agora parecia outro lugar. Theo brincava com uma mecha solta do cabelo dela, balbuciando palavras que só ele entendia. Eu acho que ele gosta de você, disse Caio com um sorriso discreto. Acho que ele só precisava de alguém que não desistisse, respondeu Lara, embalando o menino. Theo encostou o rostinho no dela, exausto. E então aconteceu de novo. Sem aviso, com a naturalidade de quem confia sem medo, ele encostou a boquinha na bochecha dela e deu um beijo, leve, quente, cheio de inocência. O tempo pareceu parar. Lara ficou imóvel, com o bebê no colo, os olhos marejados. Caio prendeu a respiração.
Sentiu algo que não sentia desde que a esposa morrera. A sensação de que ainda havia ternura possível nesse mundo. Ele se aproximou um pouco mais. Ele nunca beijou ninguém antes, murmurou. Nem eu. Lara olhou para ele e sorriu. Acho que hoje ele escolheu confiar. Caio passou a mão pelo cabelo do filho e, sem perceber, seus dedos tocaram os dela. Foi um toque breve, mas carregado de algo que nenhum dos dois soube nomear. O bebê adormeceu logo depois, agarrado ao uniforme azul da garçonete. Ela o colocou com cuidado no berço, ajeitando a fraldinha ao lado. Quando se virou, Caio ainda estava ali, observando. Obrigado, disse ele, por mais do que imagina. Ela assentiu, segurando a emoção. Boa noite, senhor Dalmeida. Caio, corrigiu com um meio sorriso. Pode me chamar de Caio. Lara desceu as escadas devagar, sentindo o peso suave de algo novo se formando. No fundo, sabia que não era apenas o bebê que tinha despertado algo naquela casa. Caio ficou no quarto, olhando o filho dormir. O rosto sereno de Theo parecia outro. Pela primeira vez em muito tempo, a dor de perder a esposa parecia suportável. E tudo graças àquela mulher que entrou por acaso, no meio de um jantar que ele jamais esqueceria. Quando finalmente apagou a luz e deixou o quarto, uma certeza já o acompanhava. Aquele beijo inocente tinha mudado o rumo de suas vidas. O relógio marcava quase meia-noite quando Caio desceu novamente ao salão. A casa, antes repleta de vozes, agora estava quase vazia. Restavam apenas o som da chuva do lado de fora e o brilho amarelado das luzes refletindo no piso de mármore. Os convidados se dispersavam aos poucos, alguns comentando discretamente sobre o bebê, outros tentando fingir que nada de estranho havia acontecido. Lara permanecia de pé, perto do balcão, onde o buffet recolhia as travessas. Parecia alheia ao luxo em volta, concentrada em dobrar os guardanapos, talvez tentando disfarçar o nervosismo depois de tudo que ocorrera. Caio atravessou o salão com passos firmes, mas o olhar ainda distante. Eduardo, o sócio, o interceptou no meio do caminho. Você tem noção de que cancelou o jantar mais importante do trimestre? Disse baixo, embora o tom fosse de preocupação, não de raiva. Tenho. Caio respondeu sem hesitar, e faria de novo. Eduardo o observou com estranheza. O que aconteceu lá em cima? Caio soltou o ar, como quem ainda tentava compreender. Ele dormiu, Ed. Pela primeira vez em meses, meu filho dormiu. O sócio assentiu lentamente, percebendo que nada mais seria discutido naquela noite. A governanta, Dona Roberta, apareceu no topo da escada, as mãos unidas em frente ao corpo. Senhor, o pequeno ainda está dormindo. A moça o deixou no berço e ficou ao lado dele até pegar no sono. Depois desceu para ajudar o pessoal a arrumar as coisas. Caio olhou na direção de Lara e fez um sinal discreto com a cabeça. Peça para ela esperar um pouco. Lara sentiu o olhar da governanta e parou o que estava fazendo. Limpou as mãos no avental e foi até o canto da sala, onde ele a esperava. O silêncio entre eles tinha um peso diferente agora. Não era constrangimento, era algo indefinido, um tipo de ligação que os dois tentavam disfarçar sem sucesso. O jantar acabou sendo cancelado? Perguntou ela, tentando ser prática. Cancelado, adiado, tanto faz. Caio respondeu, enfiando as mãos nos bolsos. Ninguém aqui entende o que realmente importa. E o que importa? Ela perguntou sem ironia. Que meu filho está dormindo. O tom dele soou quase como um desabafo. Lara baixou os olhos, sentindo que qualquer resposta pareceria pequena diante daquela frase. Eu não queria causar confusão, Sr. Dalmeida. Só fiz o que parecia certo. E o que parecia certo? Ele insistiu. Abraçar. Respondeu com simplicidade. Quando alguém chora daquele jeito, às vezes o que falta é só um abraço. As palavras dela ficaram suspensas entre eles, flutuando num espaço onde não cabia racionalidade.
Caio a observou por alguns segundos, como se tentasse memorizar o rosto daquela mulher que havia transformado uma noite de desastre em um momento de paz. Eduardo se aproximou novamente, tossindo de leve para quebrar o clima. Vou levar os investidores para o hotel, Caio. Já entenderam que hoje não é dia de negócios. Caio assentiu, agradecido. Obrigado, Ed. Amanhã conversamos. Quando o sócio saiu, o salão finalmente ficou vazio. Apenas as velas tremulavam sobre a mesa e o barulho distante dos talheres sendo guardados vinha da cozinha. Lara ajeitou o uniforme e fez menção de ir embora. Acho que já terminei aqui. Espere, Caio disse, dando um passo à frente. Você não precisa pegar ônibus essa hora. Mando o motorista te deixar em casa. Não é necessário, de verdade. Moro longe, mas já estou acostumada. É perigoso. O tom dele era firme, mas não autoritário. Ela sorriu. Senhor Dalmeida, eu trabalho de madrugada em eventos desde os 18. Se fosse depender de medo, eu não saía de casa. Ele a olhou com admiração. Havia algo em Lara que não se via com frequência. Uma força silenciosa, feita de necessidade, mas também de coragem. Ainda assim vou insistir, disse ele. É o mínimo que posso fazer depois do que fez pelo Theo. Ela hesitou por um instante, depois concordou com um aceno leve. Enquanto esperavam o carro, Caio caminhou até o bar e serviu 2 taças de vinho. Aceita? Perguntou. Não costumo beber no trabalho. Agora já terminou. Considere um agradecimento. Lara pegou a taça com delicadeza. A bebida refletia as luzes do teto, criando tons rubros no cristal. Por um momento, o ambiente pareceu menos frio. Quantos anos ele tem? Perguntou ela. 1 ano e 9 meses. A mãe dele... A voz falhou por um segundo. Se foi quando ele tinha 6 meses. Desde então, o choro nunca parou. Lara ouviu em silêncio, sem interromper. Eu achei que o tempo curaria. Que bastaria contratar as pessoas certas. Mas nada substitui o que falta, completou ele. Falta amor, Sr. Dalmeida. E amor não se contrata. A frase escapou antes que ela pudesse conter. Por um instante, pensou ter passado dos limites, mas Caio apenas sorriu de leve. Acho que é exatamente por isso que você conseguiu o que ninguém conseguiu. Lara desviou o olhar, sentindo o coração apertar. O clima entre os dois se tornava mais íntimo a cada palavra, e isso a deixava confusa. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, respondeu ele firme. Se fosse assim, meu filho não estaria dormindo lá em cima. O motorista apareceu na porta, anunciando que o carro estava pronto. Lara colocou a taça sobre o balcão e ajeitou o cabelo. Obrigada pelo vinho. E pela carona. Obrigado você, disse ele, olhando diretamente para ela, por ter trazido paz para essa casa, ainda que por uma noite. Ela se despediu com um sorriso e caminhou até a porta, o som dos saltos ecoando suavemente pelo piso de mármore. Quando o carro partiu, Caio ficou parado na varanda, assistindo as luzes vermelhas sumirem pela avenida molhada. Chovia fino e o vento frio entrava pela porta aberta, mas ele não se moveu. No quarto do andar de cima, Theo dormia profundamente, agarrado à fraldinha e ao cheiro que ainda restava no tecido azul do uniforme de Lara. Pela primeira vez, não havia medo, nem solidão, só o tipo de silêncio que traz descanso. Caio subiu mais tarde, passou a mão no cabelo do filho e sorriu de forma diferente. Leve, quase juvenil. Aquela garçonete, que não deveria estar ali, havia interrompido o jantar mais importante da sua carreira. Mas talvez tivesse começado algo muito maior que qualquer negócio. O domingo amanheceu cinza sobre a cidade, e a mansão de Caio Dalmeida parecia respirar outro tipo de silêncio. Não era o silêncio pesado dos dias anteriores, mas um descanso novo, quase tímido. Theo dormira a noite inteira sem despertar, e quando abriu os olhos, não chorou. Apenas olhou para o berço, como se esperasse encontrar o rosto que o acalmara na noite anterior.
Aquele que, sem saber, passara a ocupar o centro da pequena vida dele. Caio observava o filho pela câmera do berçário, o café esfriando sobre a mesa. A imagem do menino tranquilo o fazia sentir algo próximo de alívio, mas logo vinha a pergunta: e se aquilo tivesse sido sorte? E se quando Lara voltasse para a rotina dela, tudo voltasse ao mesmo tormento? Ele sabia o que precisava fazer, ainda que parecesse absurdo. Pegou o telefone e ligou para o número do buffet que contratara. Pediu para falar com a gerente. A voz do outro lado reconheceu imediatamente quem ele era e assumiu um tom cuidadoso. A garçonete de ontem, Lara Monteiro. Preciso falar com ela, com urgência. Houve um breve silêncio e a mulher respondeu que verificaria. Caio não explicou nada, apenas esperou. Quando desligou, subiu as escadas devagar, parando na porta do quarto do filho. Theo estava sentado no berço, brincando com a própria fraldinha. Ao ouvir a voz do pai, levantou os braços. Caio se aproximou hesitante, pegou o menino com cuidado, como se tivesse medo de quebrar o encantamento da noite anterior. "Bom dia, campeão", murmurou, ajeitando o pequeno no colo. Theo o olhou por um instante, depois estendeu os bracinhos na direção da porta, como se esperasse outra pessoa entrar. A campainha tocou pouco depois das 9. Dona Roberta foi atender e Caio desceu as escadas ainda com o filho nos braços. Lá estava Lara, parada na entrada, com o uniforme do buffet dobrado numa sacola. Os cabelos soltos caíam pelos ombros e o olhar dela misturava surpresa e desconfiança. "O buffet me disse que o senhor pediu para falar comigo." "Sim, pedi." Ele fez um sinal para que ela entrasse. "Obrigado por ter vindo." Lara hesitou, olhando em volta. Era estranho estar ali de novo, mas algo dentro dela não conseguia dizer não. Theo, ao vê-la, se mexeu no colo do pai e esticou as mãos, soltando um som alegre. O pequeno sorriso que escapou do menino fez o coração dela apertar. "Parece que ele lembra de você", disse Caio, observando o filho com ternura. "Crianças guardam o que faz bem", respondeu Lara, sem pensar. Caio assentiu. "Eu não costumo pedir ajuda, mas ontem percebi que sozinho não consigo mais. Quero fazer uma proposta." Ela franziu o senho, tentando adivinhar o que viria. "Que tipo de proposta?" "Quero que cuide do Theo." A frase saiu direta, quase dura, como se o simples ato de dizê-la custasse algo. Como babá, Lara ficou muda. As palavras ecoaram dentro dela como algo impensável. "Senhor Dalmeida, eu trabalho em eventos. Não tenho experiência com esse tipo de função. Já tive 9 babás com toda a experiência do mundo. Nenhuma conseguiu o que você fez." Ele olhou para o filho, que ainda esticava as mãos na direção dela. Ele precisa de alguém que o faça se sentir seguro. E queira ou não, ele escolheu você. Ela deu um passo atrás, balançando a cabeça. "Eu não posso aceitar isso. Tenho outro emprego e minha mãe está doente. Preciso de horários fixos. Não posso morar longe de casa." Caio respirou fundo, firme. "E se eu resolver isso?" "Como assim?" "Eu pago o tratamento da sua mãe, completo, em hospital particular. E tríplico o que você ganha no buffet." O olhar de Lara se encheu de espanto. "O senhor não precisa fazer isso." "Eu preciso", respondeu ele sem hesitar, "porque meu filho precisa de você, e eu preciso dele bem." Ela desviou os olhos, tentando esconder a confusão que crescia dentro dela. Não sabia se aquilo era um gesto de generosidade ou desespero. "O que o senhor está propondo não é só um emprego, é mudar toda a minha vida." "Talvez seja exatamente isso", respondeu Caio. "Uma mudança para você e para ele." O silêncio que se formou entre os dois era pesado, mas verdadeiro. Lara observou Theo, que ainda sorria, com os bracinhos estendidos. Era impossível não sentir algo ao vê-lo assim. Um dia antes, ele chorava como se o mundo inteiro fosse ameaça. Agora, sorria para ela com a confiança de quem encontrou abrigo. "Se eu aceitar, o que o senhor espera de mim?" perguntou baixinho.
Que faça por ele o que fez ontem. Caio se aproximou um pouco mais. Que o veja com o coração. Não preciso de mais nada. E se eu não der conta, a gente aprende juntos. As palavras o surpreenderam tanto quanto a ela. Caio não costumava dividir nada com ninguém, muito menos fragilidades. Mas diante dela, era como se falar fosse natural. Lara respirou fundo, olhando para o menino, depois para o homem. Eu preciso pensar, murmurou. Claro, mas saiba que minha proposta não é só sobre trabalho. Ele fez uma pausa. É sobre esperança. Ela o fitou sem saber o que responder. Theo começou a rir, como se compreendesse algo invisível entre os dois. Lara o pegou no colo, instintivamente. O menino encostou o rostinho no pescoço dela e suspirou. Caio os observava em silêncio, sentindo o peito se encher de uma paz estranha. Era como assistir a uma peça cujo desfecho já estava escrito, mas ele não conseguia desviar os olhos. Quando ela finalmente o colocou de volta nos braços do pai, parecia mais leve. Eu volto amanhã para dar a resposta. Estaremos esperando, disse Caio, sem conseguir esconder o alívio. Lara se despediu com um sorriso pequeno, atravessou o jardim e desapareceu pelo portão. Caio ficou ali, parado, o filho encostado em seu ombro, o cheiro suave dela ainda flutuando no ar. Olhou para o céu nublado e sentiu algo se mexer dentro dele. Algo que parecia adormecido havia muito tempo. Enquanto o carro dela se afastava pela rua molhada, Theo levantou a cabeça e balbuciou uma palavra simples, quase um sussurro. Buna. Caio sorriu. O menino havia acabado de dar o primeiro nome à nova parte da vida deles. A segunda-feira amanheceu com cheiro de café fresco e o som leve de passarinhos nas árvores do jardim. Lara chegou à mansão pouco antes das 8, o uniforme novo em mãos e o coração acelerado. A noite anterior tinha sido de insônia, dividida entre medo e esperança. Aceitara a proposta de Caio. Não por dinheiro, mas pela sensação de que havia um propósito ali que não conseguia ignorar. Quando o portão se abriu, sentiu o mesmo frio na barriga de quem está prestes a entrar em um mundo que não pertence a si, mas ao qual, de alguma forma, o destino a empurra. Dona Roberta a recebeu na porta com um sorriso discreto. O senhor está esperando na sala, e o pequeno também. A mulher falava com um tom mais suave do que o habitual, como quem já tinha percebido que algo havia mudado naquela casa. Theo estava no tapete, cercado de brinquedos caros que pareciam novos demais para ter sido realmente usados. Quando viu Lara, largou o ursinho e correu como quem reencontra um pedaço do próprio coração. Agarrou-se à perna dela, sorrindo, o rosto iluminado por uma alegria pura. Lara se abaixou, pegou o menino no colo e o abraçou com força, como se aquele gesto simples bastasse para justificar sua escolha. Caio observava de longe, com as mãos nos bolsos, um sorriso discreto nos lábios. Ele acordou chamando por você, disse, e havia ternura na voz dele. Lara passou a manhã organizando o quarto de Theo do seu jeito. Tirou brinquedos em excesso, abriu as cortinas, deixou o sol entrar. Transformou o espaço antes impecável e frio em um lugar vivo, cheio de cores, com um cheiro suave de sabão e talco. Theo a seguia em cada movimento, curioso, balbuciando palavras que ela fingia entender. A risada dele, que antes quase não existia, agora preenchia o ar. No almoço, sentaram-se juntos na cozinha. Lara insistiu em alimentá-lo sem as pressas de uma babá profissional. Cantava baixinho enquanto dava as colheradas, e o menino abria a boca com a confiança de quem entende o cuidado sem precisar de palavras. Dona Roberta observava de longe, emocionada. A casa parece outra, comentou com Caio, que apenas concordou em silêncio. Nos dias seguintes, a transformação foi mais visível. O choro cessou, as noites passaram a ser tranquilas e o som dos brinquedos substituiu o eco de solidão. Lara criou pequenas rotinas. O banho no mesmo horário, a história antes de dormir,
a música suave que fazia Theo relaxar. E, entre uma brincadeira e outra, foi se tornando parte natural da casa. O uniforme azul deu lugar a roupas simples e confortáveis, e a rigidez do ambiente cedeu espaço à presença dela, leve e acolhedora. Caio começou a mudar também, ainda que não percebesse. Passou a trabalhar mais de casa, usando o escritório que há meses permanecia trancado. Gostava de ouvir as risadas que vinham do jardim. Às vezes, interrompia as reuniões apenas para espiar pela janela e ver os dois correndo na grama. Theo rindo alto, Lara tentando alcançá-lo, o vento bagunçando os cabelos dela. Eram cenas que pareciam pertencer a outra vida. Uma vida que ele achava não merecer mais. Certa tarde, durante uma dessas brincadeiras, Theo tropeçou e caiu de leve. O susto fez Lara correr e se ajoelhar ao lado dele. "Tá tudo bem, meu amor", disse pegando-o no colo e soprando o machucado. Caio, que assistia de longe, sentiu o coração apertar. A forma como ela o chamara, "meu amor", era natural, instintiva. E o menino, em vez de chorar, encostou a cabeça no ombro dela, em paz. Mais tarde, quando Theo adormeceu, Lara desceu para guardar os brinquedos e encontrou Caio no corredor. Ele trazia nas mãos um copo d'água e o olhar sereno. "Acho que nunca o vi tão feliz", disse ele. "E eu nunca pensei que fosse conseguir fazer uma criança rir assim." Ela sorriu cansada, mas sincera. Ele só precisava de alguém que o ouvisse sem pressa. Criança pequena sente tudo, até o que a gente tenta esconder. Caio ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia uma verdade simples na forma como ela via o mundo, uma lucidez que o fazia repensar tudo o que acreditava sobre controle e sucesso. À noite, enquanto ela ajeitava o cobertor de Theo, ele ficou encostado à porta, observando. O quarto estava tomado por uma luz suave e pelo cheiro de lavanda. Lara contava uma história inventada na hora, sobre um menino que tinha medo do escuro, até descobrir que as estrelas só aparecem quando o céu fica preto. Theo ouvia com atenção, as pálpebras pesando. Caio, sem querer interromper, ficou ali até ela terminar. Quando saíram do quarto, ela fechou a porta devagar. "Ele dorme melhor quando você está por perto", disse ele. "E o senhor?" Ela o olhou com um sorriso de canto. "Tem dormido melhor também?" A pergunta o pegou desprevenido. "Ainda não", respondeu, "mas acho que estou aprendendo." Os dias seguintes trouxeram uma leveza quase imperceptível. O café da manhã compartilhado, as conversas curtas no corredor, as risadas espontâneas. Lara tinha o dom de estar presente sem invadir, e Caio, acostumado a paredes e agendas, começava a se permitir viver fora do relógio. Em uma manhã qualquer, ele entrou na cozinha e a encontrou dançando com Theo no colo, ao som de uma música antiga que tocava no rádio. A cena o fez parar. Aquele momento simples tinha mais beleza do que qualquer conquista profissional. Theo ria alto e Lara girava com ele, o vestido leve acompanhando o movimento. Quando o viu, ela corou, envergonhada. "Ele pediu para dançar", explicou, mas Caio apenas respondeu com um sorriso. As semanas se passaram e o que era apenas um acordo de trabalho se tornou parte da vida de todos. A rotina não era perfeita, mas viva. Havia cheiro de bolo nas tardes de sábado, risadas nos corredores e, de vez em quando, o som discreto do piano sendo tocado por Lara, que descobrira um instrumento abandonado no salão. Theo a acompanhava batendo palmas. Na última noite daquela semana, Caio subiu para dar boa noite ao filho e o encontrou dormindo profundamente, abraçado ao ursinho e à fraldinha. Ao lado da cama, Lara estava sentada, lendo um livro de capa gasta. Quando o viu, levantou-se em silêncio. Ele sussurrou um "obrigado" quase imperceptível. Ela respondeu com o olhar. E naquele instante, Caio percebeu que a casa finalmente voltara a ter vida. E ele também. A chuva caía fina naquela noite de quinta-feira, pingando no vidro da janela do escritório como um metrônomo melancólico. Caio estava sentado à escrivaninha.
o abajur aceso, lançando uma luz amarela sobre os papéis espalhados, mas ele não lia uma linha sequer. O laptop permanecia aberto, os relatórios piscando na tela e ignorados. Do outro lado da casa, as risadas suaves de Theo e Lara vinham como um som distante, uma melodia que contrastava com o peso dentro dele. Fazia semanas que ela trabalhava ali, e a casa havia se transformado. Havia cheiro de comida caseira, risadas no jardim, música baixa na cozinha, mas quanto mais vida entrava pelas janelas, mais ele sentia a presença daquilo que perdeu, um fantasma silencioso que se recusava a partir. Sobre a mesa, um porta-retrato mostrava o sorriso de Isabela, sua falecida esposa. Cabelos escuros, olhar sereno, o mesmo olhar que Theo herdara. Caio estendeu a mão e tocou o vidro, como se o gesto pudesse quebrar a distância entre o antes e o agora. "Você veria tudo isso?" murmurou, com a voz embargada. Nosso filho rindo, chamando outra mulher para brincar. Eu não sei se deveria me sentir grato ou culpado. As palavras se perderam no ar, misturadas ao som da chuva. Uma batida suave na porta o fez despertar do transe. Lara apareceu, com uma xícara de chá nas mãos. O cabelo estava preso em um coque solto, o rosto cansado, mas iluminado pela calma que parecia sempre carregar. "Posso entrar?" perguntou hesitante. "Claro." Ele ajeitou os papéis, tentando disfarçar o olhar marejado. Não esperava ninguém acordado a essa hora. "Theo demorou para dormir", disse ela, aproximando-se. "Achei que o senhor gostaria de um chá." "Obrigado." Ele pegou a xícara, os dedos roçando de leve nos dela. O calor do chá contrastava com o frio que vinha da janela. "O senhor está trabalhando demais", ela observou. "Não parece cansado, parece triste." Caio respirou fundo. Triste era uma palavra que ninguém usava com ele. Os sócios diziam sobrecarregado, os amigos distraído. Só Lara tinha coragem de nomear o que os outros fingiam não ver. "Eu costumava trabalhar até mais tarde, quando ela ainda estava aqui", confessou, com o olhar perdido. Isabela era o tipo de mulher que iluminava qualquer lugar, e quando ela se foi, tudo apagou junto. Lara ficou em silêncio, respeitando o tempo dele. "Sabe, às vezes acho que trairia a memória dela se me permitisse sorrir de novo", disse ele, a voz quase um sussurro. "O senhor acha que amor é algo que morre?" ela perguntou. "Amor de verdade não morre, Caio, só muda de lugar. Às vezes continua vivo nas coisas simples, no riso do filho, no cheiro do café de manhã, nas pessoas que aparecem quando a gente menos espera." Caio levantou o olhar. Havia algo na forma como ela disse, pessoas que aparecem, que o atingiu. Era como se o tempo tivesse parado de novo e ele percebesse que Lara não era apenas uma presença passageira, era alguém que o obrigava a se lembrar de como era sentir. "Você fala como se soubesse o que é perder alguém", disse ele, tentando entender de onde vinha tanta delicadeza. Lara hesitou. "Eu perdi a mim mesma, por um tempo. Quando minha mãe ficou doente, deixei de viver para cuidar dela. Acho que a dor também me ensinou a ver quando alguém está tentando sobreviver em silêncio." O vento fez o abajur balançar levemente, e o silêncio entre eles se tornou denso, mas não desconfortável. Caio se levantou, foi até a janela e ficou observando a chuva cair sobre o jardim. "Eu vejo ela em tudo", confessou, "na risada do Theo, nas paredes dessa casa. Às vezes, acho que se abrir mão dessa dor, vou perdê-la de vez." Lara se aproximou, parando a poucos passos dele. "Talvez seja o contrário. Às vezes, é quando a gente solta que consegue sentir de verdade." Theo choramingou no andar de cima e Lara se virou, pronta para subir. "Deixe que eu vou", disse Caio apressado, mas ela sorriu. "Já faz parte da rotina, lembra?" E saiu antes que ele respondesse. Ele ficou ali, observando-a subir as escadas. Por um instante, viu sobreposta à imagem dela a lembrança de Isabela, subindo do mesmo jeito, o mesmo gesto de carinho ao apoiar a mão no corrimão.
O peito apertou, mas de um jeito diferente. Não era culpa. Era saudade, leve, como uma lembrança boa que finalmente se deixa reviver. Quando foi ao quarto mais tarde, encontrou Lara sentada na poltrona, Theo dormindo no colo dela. A luz suave do abajur criava um contorno dourado em torno dos dois. Era uma imagem que misturava passado e presente, vida e perda, dor e consolo. Ele acordou pedindo água, disse ela baixinho, mas dormiu de novo antes de terminar o copo. Caio se aproximou, tirou o copo da mão dela e colocou na mesinha. Ficou parado ali, olhando os dois. Você tem um dom, disse, a voz rouca. Não sei como faz isso. Não é dom, respondeu. É cuidado. Todo mundo precisa dele, até os fortes. Theo respirava tranquilo, o corpo entregue à paz que há meses não conhecia. Caio olhou para o filho, depois para ela, e sentiu algo dentro dele se rearranjar, como se o vazio começasse a dar espaço para outra coisa. Às vezes, quando olho para você com ele, parece que ela está aqui, confessou. Não porque você a substitui, mas porque traz de volta o que ela representava. Lara o olhou com ternura, sem saber o que dizer. Talvez o que ela mais quisesse era ver vocês assim, respondeu. Vivendo de novo. Caio se ajoelhou ao lado do filho, passou a mão nos cabelos do menino e sussurrou algo que Lara não conseguiu ouvir. Quando se levantou, o olhar que lançou a ela já não era o de um homem aprisionado pela perda, mas o de alguém que começava a permitir que o presente tivesse cor. Ela ajeitou o cobertor sobre Theo e se levantou também. Por um instante, ficaram frente a frente, próximos o bastante para sentir a respiração um do outro. Nenhuma palavra caberia ali. Apenas a certeza silenciosa de que o amor, mesmo ferido, sabia encontrar novos caminhos para existir. Quando ela saiu do quarto, Caio permaneceu observando o filho dormir. O retrato de Isabela ainda estava sobre a cômoda. Ele olhou para ele uma última vez e, pela primeira vez desde que ela se foi, sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Como quem entende que o amor não é substituído, apenas continua, disfarçado em novas formas de ternura. Os dias seguintes trouxeram uma calma estranha, quase delicada. O outono começava a colorir as árvores do jardim com tons de cobre e dourado, e a mansão de Caio parecia respirar diferente. As janelas, antes sempre fechadas, agora deixavam entrar a luz da manhã. Theo corria desajeitado pelos corredores, rindo, e o som da risada dele fazia até Dona Roberta sorrir mais. Lara se adaptara de forma natural, como se aquele lugar a tivesse esperado desde sempre. Tinha o dom de estar presente sem ocupar espaço demais, e talvez fosse isso que fazia tudo funcionar. Para Caio, ela era uma espécie de alívio, uma lembrança de que ainda existia algo bom depois do caos. Só que quanto mais ele se aproximava dela, mais crescia dentro dele a sensação de estar fazendo algo errado. Naquela sexta-feira, o dia amanheceu nublado. Lara estava na cozinha preparando o café de Theo quando Caio desceu ainda de camisa branca, os cabelos bagunçados, o olhar sonolento. Fazia tempo que não parecia tão humano. Ela riu quando o viu tentando se lembrar de como usar a máquina de café. Deixa que eu faço, disse, tirando a xícara da mão dele. Ele a observou em silêncio por um instante, admirando a simplicidade com que transformava tudo em cuidado. Theo apareceu logo depois, agarrando-se à perna da babá. Quer café também, pequeno? Brincou ela, e o menino riu, mostrando os dentinhos. Caio se sentou à mesa, e por alguns minutos o ambiente parecia o de uma família comum, algo que ele não sabia mais como era. Durante o café, Lara contou que levaria Theo ao parque mais tarde. Disse que queria mostrar as folhas caindo, o som dos pássaros, coisas simples que o menino não conhecia. Caio quis ir junto, mas o telefone tocou. Era Eduardo, o sócio, lembrando-o de uma reunião importante no centro. Ele suspirou, olhou para Theo e depois para ela. Promete que vai mandar uma foto? Ela sorriu. Prometo.
Quando voltou à casa no fim do dia, o sol já começava a se pôr. O jardim estava coberto de folhas secas, e sobre o gramado havia um pequeno carrinho de brinquedo e um ursinho esquecido. Dentro da sala, encontrou os dois no chão desenhando. Lara estava com o cabelo solto, uma mecha caída sobre o rosto. Theo ria alto enquanto ela fingia errar as cores. A cena o paralisou. Não era só ternura, era a sensação de estar testemunhando o impossível, a vida voltando ao lugar. Ela percebeu o olhar dele e ficou sem jeito. O senhor chegou cedo, disse, tentando disfarçar o rubor no rosto. Perdi a reunião, respondeu. Acho que foi um bom motivo. Ela abaixou o olhar sorrindo. Ele dormiu um pouco à tarde. Já está ficando mais fácil cuidar dele. Caio se aproximou, agachando-se ao lado dos dois. Você faz parecer fácil. Não é. Só aprendi que criança precisa de presença. E às vezes adulto também. A frase ficou presa no ar, e por um instante nenhum dos dois soube o que dizer. Theo levantou-se, tropeçando até o sofá, e se jogou sobre as almofadas. Adormeceu ali mesmo, com o lápis ainda na mão. Lara o cobriu com cuidado, e quando se virou, encontrou Caio muito perto. O olhar dele era intenso, mas não havia pressa. Tem algo em você, Lara, murmurou, como se falasse para si mesmo. Algo que faz tudo parar de doer. Ela respirou fundo, o coração disparado. Não diga isso. Por quê? Porque não é justo comigo, nem com ela. O nome não foi dito, mas os dois sabiam de quem se tratava. Isabela. A presença que ainda pairava entre eles, invisível, mas viva. Caio se afastou um passo, como se o chão tivesse cedido. Você acha que eu estou tentando substituí-la? Acho que o senhor está tentando se permitir viver outra vez, e isso é diferente, respondeu ela com calma. Mas, se o fizer por culpa, vai acabar machucando a si mesmo, e a mim também. O silêncio que se seguiu foi denso. Lá fora, o vento balançava as cortinas e o som das folhas caindo preenchia o espaço. Caio passou a mão no rosto, exausto. Eu tenho medo, Lara. Medo de esquecer o que vivi. Medo de me apegar de novo e perder tudo mais uma vez. Ela deu um passo à frente sem hesitar. O senhor não precisa esquecer para recomeçar. Amor não é traição à memória. É o jeito mais bonito de continuar. Ele a olhou de um jeito diferente, como se aquelas palavras tivessem aberto uma fresta que ele não sabia que existia. Aproximou-se devagar, até ficar tão perto que podia sentir o perfume leve dela. Você fala como se soubesse o que é amar alguém que não pode ficar. Lara sorriu com tristeza. Acho que todo mundo já amou assim, só muda a forma da ausência. Theo se mexeu no sofá, murmurando algo entre o sono, e os dois se afastaram instintivamente. Lara o pegou no colo e o levou para o quarto. Caio seguiu, observando-a colocar o menino na cama com um carinho que o desarmava. Ela ajeitou o cobertor, beijou a testa do pequeno e ficou alguns segundos olhando-o dormir. Quando se virou, ele ainda estava na porta. Você faz tudo com uma delicadeza que me assusta, disse ele. É como se tivesse medo de quebrar o mundo. Ela sorriu. O mundo já é frágil o suficiente, Caio. A gente só tenta segurar o que ainda dá. A luz do quarto era suave, dourada. Por um instante, ele sentiu vontade de dizer tudo o que guardava. O quanto pensava nela, o quanto aquele novo ar dentro da casa vinha dela. Mas as palavras ficaram presas, sufocadas pela culpa. Quando deu por si, Lara estava a poucos passos, os olhos firmes nos dele. Não havia distância, nem disfarce, só uma tensão silenciosa, como se o ar tivesse parado. Ele levantou a mão devagar e tocou o rosto dela. Ela não recuou. Foi um gesto pequeno, mas cheio de tudo o que os dois tentavam evitar. Eu não devia, sussurrou ele. Talvez devesse, respondeu ela, antes que o espaço entre eles desaparecesse. O beijo aconteceu lento, contido, quase um segredo. Não havia pressa, apenas necessidade. Quando se afastaram, respiraram fundo,
sem saber o que viria depois. Theo dormia, alheio ao que o destino costurava ao lado de sua cama. Lara desviou o olhar, com o rosto quente. Boa noite, senhor Dalmeida. Caio, corrigiu ele com um tom suave. Boa noite, Caio. Ela saiu do quarto e ele ficou ali com o coração batendo forte. Passou os dedos nos lábios e olhou para o filho dormindo. Sabia que algo havia mudado e que aquela mudança carregava peso e beleza ao mesmo tempo. O amor e a culpa andavam lado a lado, mas pela primeira vez ele não queria fugir de nenhum dos dois. O outono deu lugar a uma primavera suave e a mansão de Caio Dalmeida já não era mais a mesma. As janelas permaneciam abertas, as flores do jardim voltaram a ser cuidadas e o som mais constante dentro da casa era o riso de Theo. 3 meses haviam se passado desde aquela noite em que Caio e Lara se beijaram à luz suave do quarto do menino. Muita coisa mudara desde então e mesmo sem que houvesse declarações, tudo entre eles se tornara diferente. Mais silencioso, mais maduro, mais real. Lara continuava no cargo de babá, mas o trabalho se misturava à convivência com uma naturalidade que já não deixava espaço para barreiras. O menino a chamava de Buna e passava os dias correndo atrás dela pelo jardim, enquanto Caio observava, sempre com o mesmo olhar entre orgulho e gratidão. Naquela noite, a casa se preparava para outro jantar importante. O primeiro desde o que havia sido interrompido meses antes. Eduardo, o sócio e amigo de Caio, estava de volta junto com investidores que finalmente aceitariam o contrato adiado. Só que dessa vez, o clima era outro. Não havia tensão nem pressa. O jantar seria em casa, mas mais íntimo, mais humano, sem ostentação, sem máscaras e, ironicamente, seria organizado por Lara. Ela caminhava pela sala com um vestido simples de tecido claro, os cabelos presos com delicadeza e o avental pendurado na cintura. As mãos se moviam com agilidade, ajeitando taças e guardanapos, mas o coração batia mais rápido que de costume. Era impossível não lembrar da primeira vez que estivera ali. Uma simples garçonete substituta, perdida no caos de um jantar que desandava. Agora, o cenário era o mesmo, mas tudo havia se transformado. Caio apareceu na escada, de terno escuro e sem gravata. O olhar se demorou nela mais do que deveria. Está tudo perfeito, disse, e a voz soou mais íntima do que o contexto pedia. Lara respondeu com um sorriso leve, mas não conseguiu esconder o rubor no rosto. Espero que Theo não resolva dar o show de sempre na hora errada, brincou. Ele vai estar comigo, garantiu Caio. E pela primeira vez, acho que ele vai se comportar. Às 8 em ponto, os convidados começaram a chegar. Eduardo foi o primeiro, cumprimentando o amigo com um abraço e um olhar curioso. Você parece outro homem, comentou. A casa também. E essa moça, olhou para Lara, tem algo de especial. Caio disfarçou o sorriso. Tem sim. O jantar começou entre taças tilintando e conversas tranquilas. Theo, ao contrário do que todos esperavam, estava calmo. Sentado em uma cadeirinha ao lado do pai, observava tudo com curiosidade. De vez em quando, estendia os bracinhos para Lara, que servia os pratos com a mesma gentileza de sempre. O menino sorria toda vez que ela se aproximava, e os convidados comentavam a doçura da cena. Eduardo trocou um olhar discreto com Caio, que fingiu não perceber. Enquanto servia o vinho, Lara sentiu o toque suave da mão de Caio sobre a dela. Não foi intencional, mas foi suficiente para que ambos percebessem a presença do outro com mais força. O jantar seguiu tranquilo, com elogios ao prato principal e ao novo projeto da empresa. Mas o verdadeiro acontecimento daquela noite estava reservado para o final. Quando o último brinde foi feito e as conversas começaram a diminuir, Theo se levantou da cadeira e, para surpresa geral, atravessou a sala cambaleando até Lara. Os convidados se calaram. O menino a olhou por um instante e, sem dizer nada, esticou os bracinhos pedindo colo.
Ela se abaixou e o pegou rindo. Theo encostou o rostinho na bochecha dela e, como da primeira vez, deu-lhe um beijo. Um beijo pequeno, puro, cheio de algo que palavras não explicam. O salão ficou em silêncio por alguns segundos, até que um dos investidores, com um sorriso emocionado, começou a bater palmas. Logo todos acompanharam. O som dos aplausos preencheu o ambiente com uma leveza que nem o dinheiro podia comprar. Lara corou, sem saber o que fazer. Caio apenas sorriu, olhando para o filho e para ela como quem finalmente entendia o que a vida tentava ensinar o tempo todo. Depois que os convidados foram embora, a casa voltou ao silêncio, mas um silêncio diferente, vivo, cheio de significado. Eduardo foi o último a sair. Parou na porta, olhou para Caio e disse com sinceridade: "Há negócios que mudam a vida, mas esse aqui, meu amigo, foi o seu coração que fechou." Caio apenas assentiu, sem conseguir responder. No jardim, Lara estava com Theo no colo, olhando as luzes da cidade ao longe. A brisa soprava leve e o menino já quase dormia. Quando ouviu os passos atrás dela, não precisou se virar para saber quem era. "O jantar foi um sucesso", disse Caio, parando ao lado dela. "Acho que o crédito é do pequeno", respondeu sorrindo. "Ele roubou a cena. Ele só fez o que sentiu. Acho que herdou isso da mãe." "Ou do pai", retrucou ela, num tom suave. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando o menino adormecer. A luz da varanda banhava os três, criando uma cena quase etérea. Caio passou o braço por trás dela, como se fosse o gesto mais natural do mundo. "Sabe, meses atrás, eu achei que nunca mais seria capaz de sentir paz. Hoje, parece que tudo encontrou seu lugar." Lara olhou para ele com ternura. "A paz nunca vai embora, Caio. Às vezes, ela só se esconde até a gente estar pronto para enxergar." Theo suspirou no colo dela, e Caio tocou a mão dela com delicadeza. "Lara, eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que não quero mais viver nenhum dia sem isso aqui." Ela o olhou, o coração apertado, sabendo exatamente o que ele queria dizer. "Nem eu", respondeu. Ele inclinou o rosto devagar e ela não desviou. O beijo dessa vez foi diferente. Sem culpa, sem medo, sem pressa. Apenas dois corações finalmente livres, respirando no mesmo ritmo. Theo, entre eles, dormia tranquilo, como se soubesse que aquele era o lugar certo. Do lado de dentro, Dona Roberta observava da janela, sorrindo. A casa estava viva outra vez, cheia de risadas, de cheiros, de promessas. E quando Caio voltou o olhar para Lara e para o filho, soube que o maior contrato da sua vida não estava em papéis, mas nos braços daquela mulher que ensinara o amor a reaprender a existir. Na mesa do jantar, uma única vela ainda queimava. A chama tremia suave, refletida no cristal, como se dissesse que, mesmo depois de tanta dor, sempre há luz para quem tem coragem de recomeçar. E se histórias como a de Caio, Lara e o pequeno Theo também tocaram o seu coração, inscreva-se aqui no canal para não perder as próximas. Cada vídeo traz um novo começo, uma nova chance de acreditar que o amor ainda existe, mesmo onde a dor parecia morar.